Revelação emocionante. A incrível troca que expôs 3 filhas por 7 escravas na Bahia, 1879. Era uma manhã nublada em Bom Jesus da Lapa. O cheiro da terra molhada se misturava ao lamento dos ventos que sopravam entre as casas de barro. Maria, a matriarca de 45 anos, olhava pela janela, seu coração pesado como a pedra que pressionava seu peito. As risadas de suas filhas, Clara, Luísa e Ana, ainda ecoavam na pequena casa, mas ela sabia que o mundo à sua volta estava em queda livre. As colheitas eram escassas, os credores batiam à porta e a pressão da comunidade era um peso insuportável que a fazia se sentir cada vez mais sozinha. Uma história de luta e desespero se desenrolava sob os olhos da mulher forte que sempre foi. Maria lembrava-se dos dias de fartura, quando as flores do campo pareciam dançar ao ritmo da vida. Mas agora, as folhas secas ecoavam as preocupações que a cercavam. Cada sorriso de suas filhas era uma lembrança do que estava em jogo. A ideia de perder o que mais amava começava a se enraizar na mente dela, como uma erva daninha que se espalha sem perdão. O clamor desesperado por soluções a fez chegar a uma encruzilhada sombria. A proposta fatídica apareceu, como uma sombra que se impôs. Trocar suas filhas por 7 escravas? O peso da dívida se ergueu como uma montanha, e Maria se viu diante de uma escolha inominável. O custo da sobrevivência financeira do clã a fez questionar sua própria alma. Ela, que sempre defendeu a moral do lar, sentia suas mãos trêmulas enquanto analisava as consequências de sua decisão. As lágrimas escorriam, e seu coração parecia um tambor em um festival de tristezas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando as novas escravas chegaram, um turbilhão de emoções começou a agitar o coração de Maria. Juliana, uma delas, com um olhar profundo e sábio, a fez perceber que cada um ali tinha uma história, uma luta própria. Maria começou a notar o brilho de dignidade que essas mulheres possuíam, mesmo frente à adversidade. Essa amizade inesperada desafiou tudo o que ela acreditava e a fez questionar sua escolha. A conexão com Juliana se transformou em uma luz no meio da escuridão que a envolvia. Entretanto, a verdade do impacto de sua decisão se revelou por meio das cartas que suas filhas enviaram. Palavras transbordando dor e esperança, onde Maria leu, entre linhas de amargura, o sentido genuíno de sua relação. A cada frase, seu coração se despedaçava. Ao sentir o peso da traição, o que parecia um ato de salvação se mostrava um grilhão. Juliana tornou-se não apenas uma amiga, mas uma mentora, explicando a Maria que liberdade e dignidade eram direitos inalienáveis. Agora, enquanto olhava pela janela novamente, Maria sabia que precisava lutar pelo que realmente importava. O desejo de reencontrar suas filhas crescia, como uma chama que não se apaga. Como ela conseguiria enfrentar o futuro, sabendo que suas ações passadas poderiam ter arruinado seu único propósito? O que viria a seguir, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa, Maria estava disposta a arriscar tudo por amor e perdão, mesmo que isso levasse a um caminho de incertezas. Naquela mesma manhã cinzenta, Maria decidiu que não iria mais se esconder atrás da dor. O peso da culpa fizera-se trancar em casa, mas ela não conseguia mais ignorar as vozes que clamavam por socorro dentro de si. Juliana, percebendo a inquietude da amiga, se aproximou e sentou-se ao seu lado, num gesto silencioso de apoio. Você precisa se lembrar do que realmente importa, disse ela, com um tom que misturava firmeza e carinho. Não podemos deixar que o medo nos asfixie. Nossas histórias, nossas verdades, isso é o que nos fortalece. As palavras de Juliana ressoaram como um chamado, e Maria começou a traçar um plano. Reconhecendo a própria fraqueza, decidiu que iria buscar suas filhas. O primeiro passo seria enfrentar a dura realidade que a cercava e a figura temida de seu credor, que não hesitaria em relembrá-la de sua escolha. A tarde chegou, mais nublada que a manhã. Maria se despediu brevemente de Juliana, entregando-se a seus pensamentos perturbadores, enquanto caminhava pelas ruas de Bom Jesus da Lapa. Para muitos, ela era apenas uma mulher cansada, mas dentro dela havia uma tempestade. O temor de encontrar a verdade e o desejo de recuperar o que tinha perdido se entrelaçavam em seu coração. Ao alcançar a casa do credor, seu corpo tremia. A porta de madeira, velha e gasta,
Parecia refletir cada batalha que ela já havia enfrentado. Bateu, o som ecoou, e quando a voz grave de João, o credor, veio do outro lado, seu coração disparou. Era hora de encarar a consequência de seus atos. Entrou, e o ar estava pesado, carregado de promessas quebradas. João estava sentado atrás de uma mesa bagunçada, e Maria percebeu que ele não olhava para ela, mas para o dinheiro que viria com sua escolha. Ele ergueu o olhar apenas quando Maria quebrou o silêncio. Preciso das minhas filhas de volta, disse ela, a voz tremendo, mas decidida. Os olhos de João brilharam com uma curiosidade maliciosa. O que você está disposta a fazer para isso? As escravas não são apenas bens, Maria. Você sabe o que isso significa a cada palavra dele. Maria sentia sua força vacilar, mas persistiu. Eu aceito trabalhar. Eu prometo. Deixe-me pagar a dívida com meu suor. As vidas das minhas filhas não têm preço. A intensidade da tensão na sala se tornava sufocante. O olhar de João a avaliava, e um sorriso cruel se formou em seus lábios. Trabalhar? Por quanto tempo você acha que aguentará? Apenas imagine 1 mês, 2 meses, e no final, você ainda estará presa na mesma armadilha. Aquelas palavras eram facadas, mas Maria não se deixaria quebrar. Ela estava mais determinada do que nunca. Ao olhar nos olhos de João, decidiu que não seria somente uma mulher em busca de redenção, mas alguém capaz de lutar com unhas e dentes pelo que amava. Enquanto sorvia seu medo, um plano começava a se formar em sua mente. A ideia de que poderia resgatar suas filhas a fez sentir uma centelha de esperança. A partir daquele momento, cada passo seria mais do que uma simples busca por liberdade, seria um despertar. Maria tinha algo a perder, mas também tinha algo a ganhar: amor, perdão e a chance de reconstruir o que havia sido despedaçado. E, enquanto deixava a casa do credor, uma nova determinação a envolvia. A batalha estava apenas começando. O que ela não esperava era que tudo isso levaria a uma revelação inesperada sobre sua própria força. O que Maria descobriria em sua jornada? Estava preparada para o que ainda estava por vir? Maria caminhava pelas ruas, o coração pulsando como um tambor. A determinação havia se tornado sua única companheira, e a ideia de trabalhar arduamente para recuperar suas filhas a aquecia por dentro. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas em sua mente começava a bolar detalhes do plano que precisava colocar em ação. Enquanto percorria os becos conhecidos da cidade, lembranças da infância de suas filhas a assaltavam. Risadas, brincadeiras, os olhares curiosos explorando o mundo. Eram esses momentos que a tornavam forte, e agora ela estava disposta a tudo para trazer suas meninas de volta. Maria sabia que no submundo do qual João fazia parte, o trabalho era ingrato e extenuante. Mas ela estava disposta a enfrentar o que viesse, mesmo que aquele caminho se fosse coberto pela poeira do desespero. Precisava arranjar um jeito de chegar até as filhas sem perder de vista seu objetivo. No dia seguinte, ela se dirigiu ao mercado local, onde o movimento de pessoas e a troca de mercadorias a deixavam nervosa, mas ao mesmo tempo inspirada. Encarou os rostos familiares e os desconhecidos que passavam, imaginando se algum deles poderia ajudá-la de alguma forma. A vendedeira de frutas, Dona Lurdinha, sempre foi solidária nas horas de necessidade. Maria se aproximou, seu coração batendo rápido. Dona Lurdinha, você se lembra de mim? Estou precisando de ajuda, algo muito importante. As palavras saíram entrecortadas, mas elas refletiam a intensidade da sua missão. A mulher olhou a amiga com empatia, percebendo a batalha em seus olhos. Maria, querida, o que aconteceu? Você parece uma sombra do que era. E ali, entre as frutas e as risadas de crianças, Maria desabou. Contou sobre suas filhas, sobre a decisão de resgatar tudo o que havia perdido. Dona Lurdinha ouviu atentamente, e quando soube do plano de trabalho, seu olhar se acendeu com uma ideia. Eu conheço pessoas, Maria. Mulheres fortes que podem te ajudar nesse trabalho. Você está determinada, e sua força é admirável. Vamos juntar forças. A esperança reacendeu dentro de Maria. Era exatamente isso que ela precisava, uma rede de apoio. A partir daquele momento, ela se sentiu mais leve, como se o peso da culpa que carregava estivesse sendo compartilhado, mesmo que um pouco. As semanas seguintes foram intensas. Maria trabalhava ao lado de outras mulheres, realizando tarefas extenuantes. O suor escorria pelo seu rosto, mas ela sorriu ao lembrar do que estava fazendo por suas filhas. Passava as noites pensando em cada ato, cada pequena conquista poderia estar mais próxima de suas meninas. Entretanto, a realidade ainda era cruel.
João não estava satisfeito com as promessas de Maria. Ele queria resultados, e as ameaças começaram a se intensificar. Você acha que pode me enrolar? Preciso do que é meu, disse-lhe certa vez, seus olhos brilhando com uma fúria assustadora. Maria viu-se encurralada, mas não permitiria que o medo dominasse novamente. Com seu grupo de apoio, traçou um novo plano. Elas precisavam se mover, não ficar apenas esperando as coisas acontecerem. Era hora de agir de forma audaciosa e pegar João de surpresa. E no dia que decidiram que uma ação decisiva seria tomada, Maria recebeu uma carta inesperada. Algo que faria sua cabeça girar. O que aquela carta traria? Poderia ser a chave para a liberdade dela ou a pedra na qual tudo acabaria. Com o coração acelerado, Maria resolveu abrir a carta e tudo se tornará ainda mais confuso e perigoso em sua vida. O que poderia estar por vir? Maria sentiu a mão tremer ao puxar a carta do envelope envelhecido. As palavras estavam escritas com cuidado, mas a caligrafia era irregular, quase apressada. A cada frase que lia, seu coração disparava mais rápido, seu olhar se fixando nas promessas e nos avisos contidos nas linhas. Meus filhos, os seus filhos ainda estão seguros, mas é um jogo de tempo. Eles estão com João, e o controle que você acha ter não é real. O que você precisa entender é que a troca será inevitável. Prepare-se. Encontre-me onde tudo começou. As palavras ecoaram em sua mente, como um grito ensurdecedor. A raiva e o medo se misturaram, criando um turbilhão dentro dela. Aparentemente, alguém sabia da sua busca, e estava disposta a jogar um jogo ainda mais perigoso. O que significava aquela troca? O que significava encontrar-se onde tudo começou? Maria lembrava vagamente de um lugar, um antigo armazém onde ela e João costumavam se encontrar. O local agora deveria ser um antigo refúgio de negócios sombrios. Tomada por um impulso inexplicável, decidiu que devia ir. Era uma oportunidade, uma chance de saber mais sobre o paradeiro de suas filhas. E quem era essa pessoa que parecia saber tanto? Contou para Dona Lurdinha sobre a carta, e juntas traçaram um esboço de plano. Elas precisavam se mover rapidamente, mas também com cautela. Na madrugada seguinte, Maria vestiu uma blusa simples e calças que a deixavam à vontade, preparou uma mochila com o essencial e seguiu para o armazém. O céu ainda estava escuro, e a cidade parecia dormindo. Cada passo que dava pesava como metal, mas a determinação em seu coração emanava uma luz que a guiava. Ao chegar, Maria se escondeu atrás de uma pilha de caixas velhas e esperou. O lugar exalava um cheiro de mofo e de lembranças amargas, e ela não podia evitar que os pensamentos a levassem de volta à época em que tudo era mais fácil. Mas o que era passado agora era só uma camada de proteção para suas feridas. O silêncio foi quebrado por vozes distantes. Maria se aproximou devagar e, escondida sob a escuridão, observou a cena à sua frente. Várias figuras estavam reunidas, algumas conhecidas, outras estranhas. A tensão no ar era palpável, e quando escutou os nomes de suas filhas serem mencionados, o coração dela parou. Precisamos de mais um dia, disse uma voz profunda. Se Maria não trouxer o que prometemos, não podemos garantir a segurança delas. Maria teve um impulso feroz de sair do esconderijo, mas se conteve. Os rostos eram sombrios, e o que estava em jogo era muito maior do que apenas uma conversa. Era uma verdadeira batalha entre luz e escuridão. Depois de um minuto que pareceu uma eternidade, uma mulher entrou na conversa. Maria reconheceu-a. Era uma mulher forte, quem sempre foi uma sobrevivente no bairro, conhecida por suas alianças perigosas. João precisa saber que não sou eu quem vai ser enganada. Maria tem um espírito que arde, e ela não ficará presa por muito tempo. Essa troca não será fácil. Maria sentiu um calafrio. A mulher parecia saber de seus planos e sua determinação. A ansiedade a consumia, mas uma ideia a iluminou. Ela precisava se infiltrar, descobrir o que estava acontecendo e, acima de tudo, como ela poderia resgatar suas filhas a tempo. Com cada palavra, Maria se sentia mais viva, mais forte. Logo, a mulher que estava falando levantou um objeto em sua mão, algo que reluzia nas sombras. O que era? Um sinal? Uma arma? O tempo estava se esgotando, e Maria sabia que precisava agir. Ao mesmo tempo, uma pergunta ardia em sua mente. Quem realmente estava do seu lado nessa luta? E o que seria necessário para salvar suas filhas, não apenas as suas, mas tantas outras que estavam presas nessa teia de mentiras e manipulações? A cada instante, o peso da responsabilidade aumentava, e Maria estava em uma encruzilhada. A troca que ela estava prestes a descobrir poderia mudar suas vidas para sempre.
Com um profundo suspiro e a adrenalina correndo nas veias, ela decidiu que não viraria as costas para o que estava por vir. E enquanto carregava o peso da dúvida, um eco de determinação firmou sua ideia. Ela estava disposta a correr o risco, mas quem mais estaria disposta a acompanhá-la nessa jornada? Maria respirou fundo e, com cuidado, avançou um passo para mais perto da cena. Era uma mistura de desespero e coragem que a impulsionava. Ela precisava conhecer as intenções daquelas pessoas, descobrir o que de fato estava sendo planejado. O coração batendo forte no peito lembrava do motivo pelo qual estava ali, suas filhas, a segurança delas. Ainda escondida entre as caixas, observou a mulher de voz profunda. O brilho do objeto em suas mãos se destacava na luz fraca da lâmpada pendurada no teto. Seria uma arma? Um símbolo de poder? O grupo ao redor dela parecia estar em uma negociação tensa, e Maria sabia que qualquer passo em falso poderia ser fatal. As palavras daquela mulher ecoaram em sua mente. Essa troca não será fácil. O que exatamente isso significava? Após o que pareceu uma eternidade, um homem de aparência endurecida levantou-se e começou a falar. Maria não faz ideia do que está por vir, disse ele, os olhos fixos no vazio à sua frente. O que temos a ganhar é muito maior do que podemos imaginar. E com isso, não haverá mais espaço para sentimentos ou dúvidas. O que queremos é segurança. Cada palavra dele arranhou a superdosagem de esperança que Maria estava tentando manter acesa. Segurança? A que custo? A lembrança de suas filhas, seguras em algum lugar mas sob a ameaça dessa troca, era um lembrete amargo e devastador. Ela teve que segurar a respiração quando escutou um sussurro entre os membros do grupo. O pagamento vem em forma de vidas. As crianças, e depois, mais crianças. Maria fechou os olhos brevemente, a dor subindo em seu peito. Vidas, crianças. Ao ouvir essa palavra, a fúria se acendeu dentro dela. Aquelas vozes estavam planejando algo terrível. A troca não apenas afetaria suas filhas, mas inúmeras outras crianças que poderiam ser capturadas por aqueles seres insensíveis. Ela não poderia permitir que isso acontecesse. Com tremer dos lábios, Maria decidiu que já tinha esperado bastante. A atitude dela precisava ser rápida, sem hesitação. Com um movimento silencioso, saiu do esconderijo e se esgueirou pelas sombras em direção ao grupo. Ela se sentia poderosa, apesar do medo. Era o momento. O momento em que seu amor por suas filhas e todas as outras crianças assume seu próprio peso. E antes que pudesse perceber, Maria estava bem ali, a poucos passos deles. O grupo anotou, e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Os olhares se voltaram para ela, a tensão tomou conta como um manto. O homem de voz endurecida foi o primeiro a se mover. Você não deveria estar aqui, Maria, ele disse, com um sorriso perigoso no rosto. Sem saber como reagir, Maria se endireitou, tentando parecer confiante. Seja lá o que planejam, eu não deixarei que isso aconteça, ela respondeu, a voz firme, mesmo que tremesse internamente. O grupo olhou para ela, e as expressões tinham uma mistura de surpresa e desdém. E você acha que pode fazer alguma coisa sobre isso? A mulher de voz forte a desafiou, cruzando os braços. Eu tenho algo com que negociar, Maria disse, sem saber se realmente tinha, mas as palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. Houve um momento de silêncio, e em seu íntimo, um plano se formava. O que quer que fosse que ela pudesse oferecer, estava disposta a arriscar tudo. Para suas filhas, para todas as outras que estavam presas nessa história cruel. A cena ao redor dela parecia congelar. Todos estavam esperando. O que seria que Maria realmente tinha para oferecer? E o tempo que tinha era mesmo suficiente? Com o coração batendo acelerado, Maria percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A troca já estava em andamento, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Assim como a segurança de todos que amava dependia disso, sua determinação estava prestes a testada como nunca antes. Quando a mulher de voz profunda finalmente sorriu, uma onda de frio percorreu as costas de Maria. Qual seria o próximo movimento? E a verdadeira pergunta era, até onde ela estaria disposta a ir por amor e liberdade? O silêncio era tão denso que Maria podia sentir o peso dele esmagando seu peito. O olhar da mulher de voz profunda se tornou um desafio, como se quisesse arrancar a verdade que ela guardava sem medo. O homem de rosto endurecido se divertia com a situação, suas sobrancelhas levantadas mostrando que, para ele, tudo era um jogo de poder. Era uma batalha que Maria não escolhera, mas que a confrontava como um furacão. Negociação? A mulher repetiu, seu tom repleto de escárnio. E o que exatamente você tem para oferecer, Maria?
O que poderia interessar a nós, que já temos o que queremos? Maria respirou fundo, lembrando-se da imagem das filhas sorrindo, inocentes e felizes. Era isso que a mantinha firme, mesmo que um vendaval de insegurança a assaltasse. Não tinha nada, mas precisava criar a oportunidade, precisava seguir em frente. Posso ajudar a encobrir você, a proteger seu grupo. A voz dela vacilou, mas logo encontrou um novo timbre. Estou disposta a fazer o que for preciso. Uma onda de risadas atravessou o grupo. O homem que tinha falado antes, com sua postura rígida, olhou para os outros como se os convocasse a se divertir à custa dela. Você acredita que daria vida por pessoas como nós? Que sua coragem faria qualquer diferença? Não é pela coragem, respondeu Maria, a raiva crescendo dentro dela. É pelas crianças. Por todas as crianças que vocês estão ameaçando. As palavras saíram mais afiadas, e a sala pareceu tremer com a força delas. A mulher de voz profunda parou, os olhos dela brilharam com uma faísca de interesse. Você tem mãe ou pai? Irmãos? Ela apressou. O que você daria por eles? Eu daria tudo. Maria não hesitou em declarar, a emoção fervente em suas veias. A vida deles, por menores que sejam, a sua segurança, é meu propósito. Vocês não podem brincar de deuses. Houve um silêncio. Os membros do grupo começaram a trocar olhares confusos. Será que Maria, a mulher comum e indefesa, realmente se arriscaria de maneira tão desesperada por amor? A mulher de voz profunda inclinou a cabeça, contemplativa. Eu gosto de você, Maria. Sua determinação é admirável. Mas eu me pergunto como podemos ter certeza de que você será útil para o nosso plano? E se você falhar? Neste instante, uma ideia surgiu. Se eu falhar, podem me capturar, me punir. Mas se eu conseguir, vocês terão um aliado dentro do que está acontecendo. Sabotagem e informação. Você terá nada a perder se me deixarem seguir em frente. A mulher parecia considerar a proposta. Os olhares de desdém aumentavam à medida que o tempo avançava. A atmosfera mudava. Maria sentia seu coração se apertar, mas não podia deixar a esperança esmorecer. E quanto às crianças? Um outro membro do grupo falou pela primeira vez, um tom curioso no olhar. Por que deveria me importar com elas? Maria não hesitou, porque, no fim, cada ato de maldade recai sobre nós como um bumerangue. O que vocês planejam não trará segurança, apenas mais medo. E, acreditem, isso se espalha rápido. Os rostos ao redor dela começaram a mostrar uma mistura de curiosidade e dúvida. Maria sabia que estava em um ponto crucial, como uma dançarina em meio a um espetáculo, onde a próxima pirueta poderia decidir seu destino. Qual será a decisão? Maria perguntou, com uma voz que tremia, mas determinada. Um embate de intenções pairava no ar, como se a escolha de cada pessoa estivesse à beira de um precipício. E foi quando a mulher de voz profunda falou, interrompendo os pensamentos de todos. Se você realmente estiver pronta, você terá uma oportunidade e as suas filhas também. Mas note, isso se chamará sacrifício, e pode não acabar bem para você. Maria sentiu um frio na barriga. Sacrifício era uma palavra carregada, mas o que não faria por amor? Sabendo que estava diante da única chance de proteger suas filhas, ela sentiu, pronta para dar o salto. Mas a questão permanecia, até onde esse sacrifício levaria? E, principalmente, qual o preço que ela estaria disposta a pagar para salvar as crianças que amava? O caminho se tornava cada vez mais turvo, e a única luz parecia ser a chama frágil de sua determinação. O ambiente estava pesado. A voz da mulher de voz profunda reverberou na mente de Maria, ecoando as palavras que agora pareciam quase um mantra: sacrifício. Cada sílaba pesava como chumbo em seu coração. Ela sentia que cruzar aquele limiar poderia custar mais do que estava disposta a oferecer. Os olhares à sua volta mudaram, os risos cessaram, e a atenção se fixou nela com uma intensidade sufocante. As crianças, as filhas, o que seriam para ela se tudo desse errado? Então, a mulher finalmente quebrou o gelo. O que você propõe como primeiro passo? Como vai nos ajudar? E lembre-se, um único erro pode custar muito mais do que sua própria vida. Maria respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se múltiplos como fragmentos de um quebra-cabeça. Eu conheço os pontos fracos, disse, sua voz agora mais firme. Ouvir conversas, cruzar informações pode não parecer muito, mas dentro do que acontece, cada movimento será crucial. E posso começar já. Foi como um raio que cruzou a sala, uma promessa e um desafio no ar.
Os outros membros do grupo começaram a cochichar entre si. O homem de rosto endurecido estreitou os olhos, claramente intrigado. Coragem é uma coisa, ele disse, mas esperteza é outra bem diferente. Você realmente acha que alguém como você pode se infiltrar entre nós, ou seja, entre os nossos inimigos, e conseguir algo relevante? Você está se propondo a algo que pode te consumir. Maria olhou diretamente para ele, sentindo que a adrenalina pulsava em suas veias. Se você não me der uma chance, nunca saberá. E se eu falhar, tudo bem, mas você se arrependerá e isso, acreditem, eu prometo, recairá sobre vocês também. A mulher de voz profunda parecia avaliá-la com um novo frescor. Sua intensidade é um diferencial, Maria. Mas a cada passo, o perigo aumentará. A partir de agora, você faz parte do nosso mundo. E você precisará de um novo nome. A partir de hoje, você será Brisa. As palavras da mulher cortaram o ar, mudando a atmosfera, como se uma nova tempestade estivesse se formando. Porque você precisará agir como uma brisa suave e traiçoeira na tempestade. Fique atenta, e não deixe que sua presença seja sentida. A sua sobrevivência depende disso. Esse novo título fez o coração de Maria disparar, misturando alívio e medo. Esse era o primeiro passo, a primeira verdadeira fase de uma transformação radical. Ela não era mais apenas Maria, a mulher que ansiava por proteger suas filhas. Agora, ela estava se envolvendo em algo maior, algo que poderia ser sombrio e perigoso. Por um instante, a imagem de suas filhas sorrindo invadiu sua mente, trazendo um sorriso involuntário a seus lábios. Poderia ela realmente fazer isso para elas? Mudar não apenas o seu destino, mas também o futuro de outras crianças que não conhecia? Vamos, Brisa, a mulher imponente disse, quebrando o momento distante. Você tem muito a aprender. O tempo não espera, e, como você já sabe, o que está em jogo é bem mais do que a vida de uma mulher. Maria respirou fundo, sentindo a pressão aumentar no peito como um cabresto esperançoso e sufocante. A jornada estava apenas começando, concretizando-se em um caminho tortuoso de sacrifícios e escolhas. Mas o que realmente a aguardava nessa nova vida? Quais sombras ocultas dançavam à sua espera, e qual seria o verdadeiro preço por sua decisão? As perguntas giravam em sua mente, mas ela não tinha tempo a perder. Ela tinha que agir. O futuro seria revelador, mas uma coisa era certa. Maria, agora Brisa, estava pronta para dançar com a tempestade. E as sombras que a aguardavam poderiam trazer mais segredos do que ela imaginava. Os ruídos da sala começaram a se dissipar enquanto Brisa sentia o peso da nova identidade. A mulher de voz profunda, que agora era como uma mentora, gesticulava em meio ao grupo, organizando uma estratégia que fazia o coração de Brisa disparar. Os olhos dela percorriam aqueles rostos, cada um carregando suas próprias histórias e cicatrizes. Era um ambiente repleto de segredos e medos, mas também de promessas. Primeiro, precisamos entender onde você pode se infiltrar. Nossos inimigos estão em toda parte, a mulher pontuou, quebrando o silêncio. Você conhece a cidade? Tem alguém específico em mente? Brisa hesitou, mas a determinação a empurrou. Eu conheço um lugar, um mercado à beira do rio. Isso pode funcionar. As pessoas lá falam, trocam informações. Posso ouvir o que querem esconder. Essas palavras saíram como um sopro de esperança, mas logo foram seguidas por uma sensação de apreensão. Como eu vou me comportar entre eles? Será que conseguirei? A mulher assentiu, mas seu olhar não era de confiança absoluta. Bom, então comece amanhã. E lembre-se, uma brisa é invisível, mas sempre deixa marcas. Você vai precisar manter a calma. A noite se arrastou e Brisa se encontrou deitada em seu pequeno quarto, olhando para o teto, onde as sombras dançavam com o movimento da luz. As imagens de suas filhas eram um lembrete constante, trazendo um conforto amargo. Era um novo começo para elas também, ou não seria? A cidade, ao amanhecer, pulsava com uma energia crua. As vozes sobrepostas ecoavam pelas ruas, criando um mosaico de vida e dor. Brisa ajustou o lenço no cabelo, coisa que tinha aprendido a usar para esconder a própria identidade, seu coração ganhando força com cada passo que dava. O mercado era um labirinto de emoções. O cheiro de especiarias misturava-se com o de suor e gritos. Era um lugar onde segredos se moviam como sombras. Enquanto se misturava a multidão, mantenha o olhar atento, Brisa. Lembre-se do que você está aqui para fazer. A cada rosto que via, uma nova história se desenrolava na mente dela.
Havia um homem rindo alto, com um sorriso que não alcançava os olhos, uma mulher cuidando das frutas, com a expressão marcada por desespero, crianças jogando pedrinhas, ainda inocentes do que a cercava. Ela sentia que cada um deles poderia conectar-se a alguma informação que procurava. A primeira conversa que ela captou não foi nada do que esperava. Eles vão levar outro grupo esta noite. Não vão deixar testemunhas, disse uma voz baixa a seu lado. Brisa congelou, o coração acelerando. Que grupo? Para onde estão levando essas pessoas? Um suor frio percorreu sua espinha, mas ela forçou-se a permanecer inabalável. A única coisa que mais a preocupava era saber que essas palavras poderiam ser a chave para mudar algo. Mas deveria se arriscar a se aproximar e perguntar mais? Antes que pudesse decidir, um homem a encarou de relance e seus olhos a atravessaram como uma bolha estourando. Um arrepio percorreu seu corpo. O que ele sabe? Ele parecia familiar, o instinto a fez recuar. Precisava de mais informações antes de dar um passo em direção ao desconhecido. Por um momento, a necessidade de proteção sobre suas filhas cresceu freneticamente dentro dela, um grito silencioso. O que você está fazendo, Brisa? O que você realmente se tornou? E enquanto a leve brisa da manhã saía de seu rosto, um turbilhão de incertezas tomou conta dela. A próxima conversa poderia ser o que ela precisava ou o que a levaria a uma armadilha. Mais do que nunca, Brisa compreendeu. Cada passo seria uma escolha entre luz e sombra. E a verdade que enfrentaria poderia ser mais dolorosa do que imaginava. Ela se virou em direção ao beco onde o homem estava, tomando coragem, mas o que ela não esperava era que ele já estava observando de perto. Brisa respirou fundo e deu o primeiro passo em direção ao homem que a encarava. O coração batendo forte no peito parecia um tambor, e ela podia sentir a adrenalina pulsando nas veias. Aquelas trocas de olhares a deixavam tensa, como se o mundo ao redor fosse um grande palco e ela fosse a única na plateia. O que ele sabia? Quais segredos ele guardava? O homem, de cabelo desgrenhado e expressões cerradas, não desviou o olhar. Brisa aproximou-se devagar, tentando parecer confiante, mas a insegurança transparecia nas mãos trêmulas. Estava a poucos passos dele quando um pressentimento a fez hesitar. Do que você está falando? A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. Era mais uma pergunta dirigida a si mesma, mas o homem inclinou ligeiramente a cabeça, como se tivesse ouvido. Sobre o grupo que eles vão levar esta noite, respondeu ele, com um tom de voz quase sussurrante. Acho que você sabe mais do que diz. Brisa sentiu um frio na barriga. Aquele homem podia ser uma fonte valiosa ou um perigo disfarçado. Não sei do que está falando. A mentira saiu como um truque, mas ela precisava ganhar tempo. Tem certeza? Ele deu um passo à frente, e a proximidade fez a mente de Brisa correr. Você não é apenas mais uma. Sinto que você está na busca de respostas, assim como eu. O desejo de verdade ecoava no coração dela. Brisa queria acreditar que poderia conseguir, mas o impulso de proteger suas filhas a impedia de se abrir totalmente. Por que você está tão interessado? Ela perguntou, agora cruzando os braços, tentando mostrar que não era fácil de se intimidar. Porque você sabe que as pessoas estão em perigo. E também porque eu conheço alguém que pode te ajudar. Ele lançou um olhar rápido ao redor, como se temesse ser ouvido. O nome dela é Luzia. Ela tem informações que podem mudar tudo. Luzia. O nome parecia promissor e assustador ao mesmo tempo. Brisa se lembrava de ter ouvido algo sobre uma mulher forte e influente que ajudava aqueles que estavam presos nas garras do medo e do silêncio. Onde eu a encontro? O homem hesitou. O sorriso em seus lábios era uma máscara. É mais complicado do que parece. Você precisa ganhar a confiança dela e, para isso, terá que se arriscar ainda mais. Brisa sentiu um nó na garganta. Quão longe ela estava disposta a ir para proteger suas filhas? O que ela estaria arriscando? A voz da mulher mentora ecoou em sua mente. Uma brisa invisível, mas sempre deixa marcas. Estava pronta para deixar suas marcas, mas a pergunta era, a que custo? De repente, um barulho alto cortou a atmosfera do mercado. Gritos soaram à distância, e a multidão começou a se agitar. A sensação de perigo agora era palpável. Vão levar mais um grupo. Alguém gritou. A agitação aumentava e as pessoas começaram a correr em direções opostas. Os olhos do homem brilharam. É agora. Se você quer saber mais, deve ir comigo. Rápido! A urgência o envolveu como um laço. Brisa hesitou um segundo, mas a imagem de suas filhas em perigo e os rumores sobre o grupo a motivaram.
Com um último olhar para trás, onde sombras de pessoas se espalhavam em pânico, ela decidiu seguir o homem. Enquanto corriam, um pensamento ecoou em sua mente. O que realmente vou enfrentar, Brisa? O que a verdade pode revelar? A pergunta ficou no ar enquanto a esperança e o medo dançavam em seu coração. E enquanto se aventuravam por entre as ruas agitadas da cidade, uma nova dúvida surgia. Até onde estava disposta a ir para descobrir toda a verdade? Brisa corria pelas ruas de Bom Jesus da Lapa, o vento frio cortando seu rosto, levando consigo uma parte das suas inseguranças. O homem ao seu lado parecia conhecer os caminhos, guiando-a através de becos e atalhos que ela nunca havia notado antes. Mesmo em meio ao caos, uma chama de esperança começava a brilhar dentro dela. Quem é Luzia? Ela perguntou, tentando capturar um fio de conexão em meio ao frenesi. O homem, com um brilho intenso nos olhos, respondeu. Ela é uma mulher poderosa. Conhece bem os segredos da cidade e pode nos ajudar a entender o que realmente está acontecendo. O coração de Brisa disparou. Ela precisava encontrar Luzia. Tinha chance de descobrir o paradeiro de suas filhas e desvendar as garras que João e seu grupo haviam lançado sobre tantas vidas. Mas as dúvidas ainda pairavam e o risco crescente a deixava tensa. Após um tempo, chegaram a um pequeno galpão, longe do tumulto do mercado. As paredes eram descascadas e as sombras, longas. O homem bateu na porta e, após alguns instantes que pareceram uma eternidade, uma voz feminina respondeu. Quem é? Sou eu, e trouxe uma promessa. Ele olhou para Brisa, e a ansiedade dela disparou. O homem abriu a porta e a apresentou. Esta é Brisa. Ela procura respostas. Você sabe o que precisamos. A mulher que apareceu na porta era alta, com um olhar penetrante que parecia enxergar através da alma. Você não pode simplesmente entrar aqui, disse Luzia, a desconfiança impregnando sua voz. O que você realmente quer? Eu quero salvar minhas filhas, Brisa disse, a determinação transbordando em suas palavras. Já vi o que os homens como João são capazes, e não posso ficar parada esperando que isso aconteça. Preciso de informações. Luzia estudou-a, e Brisa sentiu seus olhos avaliando cada um de seus medos e esperanças. Se você está disposta a arriscar tudo, podemos trabalhar juntas, Luzia respondeu finalmente. Mas entenda, conhecer a verdade pode ser uma faca de dois gumes. Brisa assentiu, consciente de que a busca por respostas poderia trazer à luz verdades difíceis de enfrentar. Estou pronta para tudo, ela afirmou, os lábios firmes, inquebrantáveis. Os dias seguintes foram um turbilhão de ativismo. Juntas, Luzia e Brisa começaram a coletar informações, entrevistando pessoas que haviam escapado das garras de João. Brisa não apenas aprendeu sobre os planos do grupo, mas suas habilidades e a compreensão da cidade cresceram exponencialmente. Sua transformação de Maria para Brisa se tornava cada vez mais clara, e ela começou a enxergar a força que sempre existiu dentro dela. Uma noite, enquanto olhava para as ruas iluminadas por lampiões, Brisa recebeu um aviso alarmante. Luzia tinha encontrado informações sobre um leilão que João estava organizando. Crianças seriam vendidas à meia-noite, um ato de terror que moldaria o destino de tantas vidas. As filhas de Brisa poderiam estar entre elas. As horas seguintes foram como um turbilhão frenético, cada segundo pulsando como uma eternidade de tensão. Luzia mobilizou um grupo de aliados, formando uma equipe cheia de intenção. Vamos interromper este leilão. Não permitiremos que mais vidas sejam destruídas, afirmou Luzia, o olhar determinado. Brisa sentia a adrenalina percorrendo suas veias. Ao se preparar para a confrontação, ela olhou pela última vez para as sombras da cidade, seu coração cheio de esperança e medo. As lágrimas começaram a escorregar quando se lembrou de suas filhas, seus sorrisos iluminando as recordações mais escuras de sua vida. Quando chegaram ao local do leilão, um ar gélido tomou conta do ambiente. Brisa e seu grupo se posicionaram estrategicamente, prontos para agir. Luzia, com um gesto de mão, deu o sinal. E foi como acender um fogo em meio à escuridão. A batalha começou. Um tumulto irrompeu. Brisa mergulhou nas sombras, seu coração pulsando. A adrenalina impulsionou enquanto observava João, com seu olhar maligno, dirigindo a venda de vidas. Cada grito de dor a impulsionava a lutar com mais intensidade, e quando seus olhos capturaram os rostos de suas filhas, o amor a fortaleceu. Brisa ergueu-se, decidida. Não. Isso acaba agora. A voz dela ecoou com uma determinação que ressoaria por toda a cidade. As pessoas pararam, surpresas, e com um gesto decidido, Brisa fez seu caminho para a frente. Você não pode impedi-los, Brisa.
João gritou, o desprezo claramente pintado em seu rosto. Eu posso e vou. Brisa retrucou, seu olhar firme. Luzia e os aliados avançaram, cortando espaço, criando uma onda de defesa. A intensidade do combate crescia, e Brisa, agora além da Maria que era, encontrou poder na sua nova identidade. Vidas estavam em jogo, e a batalha não era apenas sua. Era um manifesto por amor, pela segurança de todos aqueles que haviam sido silenciados. Em um momento decisivo, Brisa se viu frente a frente com João. A raiva e a paixão ferviam dentro dela. Você destruiu vidas, mas hoje não será assim. Hoje você encontrará resistência. Os olhares se encontraram, e em um instante de puro encorajamento, Brisa avançou. A luta tomou um novo rumo, e com cada movimento, ela deixava claro que o amor era uma força a ser respeitada. Após a luta, quando a poeira assentou, Brisa se viu de pé, rodeada por sua nova família de resistência. Onde estão minhas filhas? Ela perguntou, a esperança renovada pulsando em seu peito. Já estão a salvo. Conseguimos libertá-las. Luzia respondeu, e Brisa sentiu a alegria explodir dentro de si como fogos de artifício. Finalmente, estavam juntas. As lágrimas deslizavam pelo rosto de Brisa, mas agora eram de felicidade e realização. Nesse momento, Brisa entendeu que cada desafio enfrentado foi uma vitória em sua luta não apenas por suas filhas, mas por todas as vidas que sofreram. A resistência continuaria, e agora ela faria parte de algo maior. E ao olhar para o céu estrelado, seus olhos brilhavam com a nova determinação. Nunca mais iremos nos calar. Nossas vozes vão ecoar. A batalha havia terminado, mas a verdadeira luta pela liberdade e dignidade havia apenas começado. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionais e inspiradoras. Esse é o momento de mostrar seu apoio, deixe seu like e alimente o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo, sua ação faz toda a diferença.